Mateus 27, versículo 39. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: tu que destrói o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançavam também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. Pois bem, amada igreja, todos nós que somos cristãos, temos consciência e pela palavra sabemos que Jesus, ele teve 3 anos de ministério aqui na terra. E quando chegou a hora do Filho de Deus se manifestar na terra, aos 30 anos, Jesus se batizou. O profeta João, ele disse: eu não sou o Cristo, mas após mim vem alguém, o qual não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Eu vos batizo com água. Primeiro veio João com batismo de arrependimento. E Jesus, para cumprir toda a lei, ele veio até João e foi batizado nas águas. Até mesmo João disse: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. E Jesus disse: para que se cumpra a justiça, a lei. E Jesus é batizado, e a palavra fala que o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e dos céus uma voz branda: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A própria voz de Deus. E a palavra fala que logo Jesus, quando sai da água, Jesus parte em direção ao deserto. Jesus vai para a tentação. Jesus vai ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. E ali ele passa o processo da sua consagração, da sua preparação. E a palavra fala que Jesus volta depois de 40 dias, depois de ser tentado, cheio do Espírito Santo. Jesus chega em Cafarnaum, Jesus chega em Jerusalém, Jesus chega na Judéia, Jesus chega cheio da presença de Deus. E Jesus começa a propagar a palavra, Jesus começa a divulgar a palavra, Jesus começa a curar, Jesus começa a levantar paralíticos, dar visão aos cegos, Jesus começa a limpar os leprosos, Jesus começa a libertar os possessos. E Jesus também, ele separa 12 discípulos que seriam chamados de apóstolos para estarem com ele e também o ajudarem a pregar o Evangelho. E a palavra, ela é bem clara, que Jesus então entrou numa casa, Marcos capítulo 3. E novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para prendê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que expulsa demônios. Jesus, ele não teve um ministério reconhecido. Jesus, ele teve um ministério perseguido. Jesus, ele não teve um ministério de glória.
ele teve um ministério que foi caluniado, um ministério que foi perseguido, um ministério que foi posto, que foi colocado à prova. Jesus teve um ministério que nem mesmo a sua casa, os seus, a sua família deu crédito nele. Amada igreja, a palavra é bem clara. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazer-lhe a força, pois diziam, ele está fora de si. Porque ele estava pregando, ele estava reunindo multidões, ele estava impondo a mão e curando enfermos, estava expulsando os demônios. As igrejas daquela época, daquele tempo, as igrejas judaicas, os templos, as sinagogas, fariseus, escribas, saduceus, eles diziam, que doutrina é essa? Que preceito é esse? Que com autoridade ele manda e os demônios vão embora? De onde ele vem esta sabedoria e este conhecimento? Se ele não está conosco, se sabemos de onde ele veio, a sua família, os seus pais. Que doutrina é essa? Que ele põe a mão sobre os enfermos e eles são curados. Que sinais, prodígios e maravilhas acontecem. O nosso mestre, ele não teve um ministério reconhecido, pelo contrário. A palavra é bem clara que nem a sua família acreditava nele, a sociedade não dava crédito, as autoridades não davam crédito, a igreja não acreditava em Jesus Cristo. Ei, eu quero te dizer, amada igreja, os sacerdotes daquele tempo, os fariseus, os escribas, os saduceus, eram a igreja do tempo de Cristo. Eles viviam a santa, a bendita palavra, eram judeus, esperavam Cristo, esperavam a salvação, pois a salvação ela vem dos judeus. Eles viviam a palavra de Deus, estudavam a Torá, os Pentateucos, o Decálogo, os 5 livros de Moisés, andavam nos 12 livros históricos, meditavam nos 5 livros sapienciais, livros da sabedoria, andavam nos livros proféticos, que são os 17 livros. Eles viviam a palavra de Deus. Era a igreja do tempo de Cristo, o sacerdote Caifás, o sacerdote Ainás. Era a igreja. E eles não deram crédito para o ministério de Cristo. Eles falavam, este homem está possesso, e ele opera sinais, ele cura pelo poder dos demônios, ele liberta pelo poder de Beelzebu, pelo poder de Satanás. O ministério de Jesus foi um ministério taxado. Era um ministério que ninguém dava crédito, era um ministério que ninguém acreditava. A sua família dizia que Jesus era louco, que estava fora de si. Tentaram barrar, tentaram parar, tentaram impedir Jesus. É bem claro a palavra em Marcos capítulo 3, versículo 20. A família de Jesus tenta parar Jesus. Vemos bem claro as autoridades daquela época, Herodes, Pilatos, eles querem parar Jesus, porque estão atrapalhando os seus negócios, estão atrapalhando as províncias, estavam atrapalhando o povo, porque o povo estava se convertendo, o povo estava buscando a verdade, o povo conheceu a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As igrejas começaram a dizer que Jesus estava possesso, que aquilo não vinha de Deus. Ei, igreja, eu quero que você medite na palavra comigo. Eu quero que você vá comigo até João capítulo 7. Ali em João capítulo 7, nós encontramos a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas.
Havia 3 grandes festas em Israel. A festa da Páscoa, onde se comemorava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Havia a festa da colheita, ou do Pentecoste, onde o povo comemorava a prosperidade. E a última grande festa, a última celebração do ano dos judeus, a última comemoração, a festa das cabanas, do tabernáculo, onde todo homem deveria passar 7 dias dentro de Jerusalém, numa barraca, numa cabana, para lembrar o tempo, para dedicar, para comemorar os 40 anos que ficaram no deserto. Festa dos tabernáculos. E a palavra em João capítulo 7, ela nos diz que Jesus estando em casa, vamos aprofundar na palavra. E depois disso, João capítulo 7, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Versículo 5, capítulo 7, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Versículo 7, capítulo 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. A família de Jesus não acreditava em Jesus, igreja. Por isso Jesus disse que um profeta não tem honra em sua própria casa e não pode operar, não pode fazer, não pode realizar milagres ali. Muitos milagres. Nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Marcos capítulo 3. E a família de Jesus foi atrás de Jesus para impedi-lo, para pará-lo. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes começaram a dizer que o ministério de Jesus não vinha de Deus, não era do Espírito Santo, que o ministério de Jesus era um ministério de espíritos enganadores, de demônios, era uma doutrina de demônios. Ei, o autor e consumador da sua fé, Jesus, ele foi taxado de endemoniado. O próprio Deus foi comparado a demônios. Eles não acreditavam na doutrina, eles não acreditavam em Jesus. A sua família não acreditava, a sociedade não acreditava, a igreja não acreditava, a igreja dos fariseus, a igreja dos saduceus, a igreja dos escribas, os líderes, os sacerdotes, Anás e Caifás, os governantes, Pilatos e Herodes não acreditavam. Ninguém acreditava no ministério de Jesus. Ninguém acreditava na doutrina de Jesus. Ninguém acreditava no chamado de Jesus. Jesus era um profeta sem honra, um profeta perseguido. O ministério de Jesus não foi um ministério de glória, mas foi um ministério perseguido. O ministério de Jesus não foi um ministério onde todos o honravam, mas era um ministério que todos caluniavam. A palavra de Deus está se cumprindo nos tempos de hoje. E nós vemos as igrejas caluniando outras igrejas. Eu materializo Jesus para a igreja pentecostal. A igreja dos fariseus, dos saduceus e dos escribas diziam que o ministério de Jesus era um ministério que não vinha do Espírito Santo, era um ministério de demônios. A mesma coisa acontece com a igreja pentecostal hoje. Querem dizer que a doutrina de demônios, fizeram isso com Jesus, compararam Jesus a demônios e estão fazendo a mesma coisa com a igreja pentecostal. A palavra está se cumprindo porque ela é viva e ela é eficaz e como a espada de 2 gumes.
Se me perseguiram, vão te perseguir, disse Jesus. Se ouviram a minha palavra, vão ouvir a vossa palavra. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Cristo está se concretizando na vida daquele que é fiel. Façam uma comparação, vejam a semelhança. A igreja há 2000 anos atrás perseguiu a igreja de Cristo, perseguiu a igreja de Jesus, e hoje da mesma forma está perseguindo, no mesmo contexto da história, o antes e o depois. Perseguiram o ministério de Jesus até na sua morte de cruz, caluniaram a Jesus, até mesmo pregado numa cruz, salvou os outros, que salve a si mesmo, deu visão aos cegos, que saia dessa cruz, se é mesmo Filho de Deus, que ele venha aqui e tire ele. E Jesus permaneceu em silêncio. E da mesma forma hoje está acontecendo com as igrejas pentecostais. Estão perseguindo as igrejas pentecostais da mesma forma que perseguiram a Jesus, a igreja dos fariseus, a igreja dos saduceus, a igreja dos escribas. Estão caluniando as igrejas pentecostais da mesma forma que caluniaram a Jesus, chamaram Jesus de endemoniado, estão chamando as igrejas pentecostais de endemoniados. A mesma palavra está se cumprindo, porque ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz. E Jesus permaneceu naquela cruz em silêncio. Eu quero deixar essa palavra para as igrejas que perseguem, para os fariseus, para os escribas, para os saduceus, para os neopentecostais que perseguem os pentecostais. Assim foi Anás, assim foi Caifás, assim foi os fariseus, os escribas e os saduceus com Jesus. Estão fazendo a mesma coisa que fizeram com Jesus. Estão perseguindo a igreja da mesma forma que perseguiram a Jesus. Estão caluniando a igreja e chamando a igreja de uma igreja endemoniada da mesma forma que chamaram Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de endemoniado. A palavra está se cumprindo. Por isso, a igreja pentecostal, ela tem que dizer graças a Deus, ela tem que dar glória a Deus, porque o Espírito de Cristo repousa sobre ela. Graças a Deus, porque o Espírito de Cristo repousa sobre ela. Da mesma forma foi com os apóstolos. Somente João permaneceu vivo e morreu de velhice. Também para poder escrever o livro de Apocalipse, o livro profético, para entregar para a igreja. No mais, homens foram pregados de cabeça para baixo. Outros foram decapitados, outros queimados. Mas o Evangelho, a palavra de Cristo, ela continua sendo pregada até hoje. Ela continua sendo divulgada, propagada, e ela continua a se cumprir. E pode ter certeza, amados irmãos, a glória que temos para receber é maior do que a glória deste mundo. A vitória que temos para receber, o galardão é maior do que temos para receber neste mundo. Tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Fiquem com Deus e meditem nessa palavra. Estudem a Bíblia, porque a palavra de Deus é a verdade. Somente a palavra. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus,
E que a comunhão do Divino Espírito Santo, que excede a todo entendimento humano, esteja com cada um agora e sempre. Deus vos abençoe.